irmãos, vamos meditar brevemente na palavra do nosso Senhor. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Foi em cima. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu acredito, Senhor, abrir certinho, tem que fazer a consulta. Não, João também. 1 Timóteo? Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. apenas. Glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo 5, 8. Glória Amém? a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Em versão um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Está escrito assim: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Mais uma vez. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Deus. Obrigado, meu Pai, por mais um culto que o Senhor nos dá a graça de prestarmos ao Senhor. É o quarto culto da Santa Igreja Evangélica, que o teu nome seja glorificado. Acreditamos, Deus, que este é um projeto que não nasceu no meu coração, mas sim nasceu no teu coração. E, Senhor, nós não estamos aqui pela quantidade de pessoas, estamos aqui para obedecer ao teu nome, para cumprir a tua vontade. E queremos, meu Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor possa fazer presente em cada um dos nossos cultos. Manifesta, meu Deus, a tua presença. Usa, Senhor, não somente a mim, mas a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, como ele pedia mais cedo, distribuir entre nós os teus dons em nome de Jesus. E que em todos nós, Senhor, não nos falte dom algum para a edificação da tua igreja. Enche o irmão Francisco com a tua graça e com o teu poder, que ele seja verdadeiramente impactado pelo teu Espírito. E que em nome de Jesus todos nós venhamos juntos a edificarmos uns aos outros e ajudar-nos a chegar à eternidade, em nome de Jesus. Nos abençoa, em nome de Jesus, dá-me a palavra da tua graça e que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Poder sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, no domingo passado, Deus ele nos deu a graça de refletirmos um pouco sobre os sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a sua vida ministerial. Foram 3 anos de ministério, mais 3 anos de muito empenho, de muita luta, de muito impacto por onde quer que ele passava e de muito sofrimento também. Nosso Senhor Jesus sofreu, e ele sofreu, irmão Francisco, para que nós, eu, você e cada um de nós que estamos aqui e todos os seres humanos deste mundo tivessem a oportunidade de entregarem a sua vida a Ele, porque nós estávamos perdidos sem Deus e sem esperança no mundo, mas Deus, sabendo que nós não tínhamos meios, não tínhamos competência, que não havia obra que nós viéssemos a realizar, que nós poderíamos nos salvar a nós mesmos, Ele mesmo veio à terra para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, para arrancar o pecado dos nossos corações. Não há homem, não há boa obra, não há nada que nós possamos fazer para tirar a imundície das nossas almas. A única coisa que pode é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E como nós dizemos no domingo passado, nós precisamos, pois, honrar a esse Senhor, que morreu e sofreu tanto por amor às nossas vidas. E nós honramos a Ele, meus irmãos, vivendo como Ele viveu, fazendo o que Ele fez, orando, jejuando, lendo as Escrituras Sagradas, evangelizando, ajudando os pobres, as viúvas, os necessitados, fazendo a obra dele na terra. Sendo como Ele foi, como eu disse também domingo passado, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, já não somos mais nós a viver, mas é Ele vivendo através de nós. Então que nós possamos, em nome de Jesus, verdadeiramente deixar Cristo viver a sua vida através de nós, meus irmãos. Que as pessoas, aonde quer que nós venhamos a passar, elas possam ver e sentir o bom perfume suave e agradável do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso testemunho fale mais do que as nossas palavras. As pessoas, ao nos olhar, ao observar as nossas obras, glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Que em nome de Jesus, que as mulheres que existem entre nós possam, em nome de Jesus, ser tão bem-aventuradas, como nos diz a palavra do Senhor, tratar tão bem os seus esposos, seus filhos, que os maridos que não são convertidos se convertam vendo o exemplo das suas mulheres em nome de Jesus, e os homens as mesmas coisas. Glória a Deus. Nós precisamos viver como Cristo em nome de Jesus, porque esse é o nosso chamado, e não há felicidade no homem fora de Cristo. Nós falamos sobre tudo isso domingo passado. Só que aqui, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, que não existe vida ministerial, que não existe vida espiritual, se nós não cuidarmos da nossa família. Verdade. Aleluia. Sabe qual é o lugar, meus irmãos, no qual nós manifestamos, mesmo que nós não queiramos, quem nós somos de verdade? Glória a Deus. É na nossa família, é dentro da nossa casa. É quando o pastor não está vendo, é quando os irmãos não estão me vendo, é quando estamos somente nós, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, somente aqueles que moram com a gente. É nesse momento que nós manifestamos quem nós verdadeiramente somos. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas, elas diante da igreja, elas conseguem, digamos assim, encenar, né, ou agir de uma determinada forma. Muitos pastores, inclusive, eles agem de uma forma pacífica, bondosa diante dos irmãos, diante da igreja, mas não porque eles sejam bons, mas porque eles querem manter o status de pessoas boas. Eu me lembro, inclusive, de certa feita, não sei se eu já contei aqui para os irmãos, mas há 500 anos atrás, Martinho Lutero, um dos primeiros reformadores da igreja protestante, para vencer, né, ali, né, a idolatria da igreja católica, ele teve uma visão. Né, e nessa visão, não lembro agora se foi um sonho ou uma visão, mas ele estava em uma igreja, na visão que ele tinha, que ele teve naquele momento. Né? E ele estava sentado, assim como os irmãos estão sentados aí agora, e ele via nada mais, nada menos do que o próprio diabo pregando no púlpito da igreja. E ele começou a reparar no diabo pregando, ele via que Satanás, ele estava pregando a palavra do Senhor de forma correta. Ele estava dizendo as coisas de forma perfeita, conforme as escrituras sagradas. Talvez melhor do que muitos pastores da época, de hoje ainda. E aí o culto terminou. Os irmãos talvez até tenham gostado do culto, na visão do Martinho Lutero. Então Martinho Lutero ele chega diante de Satanás e pergunta: ué, você não é o diabo? Por que então você pregou a palavra corretamente, você falou as coisas conforme a Bíblia? Não é o seu papel ir contra a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor? Ele disse que sim, mas que ele estava ali encenando. E que ele podia até falar todas aquelas coisas, mas que ele não vivia nada daquilo. Ele falava, mas não vivia. Ele falava, mas não fazia nada daquilo do que ele estava falando para os irmãos, pregando para os irmãos fazerem. E a Escritura Sagrada aqui nos diz, meus irmãos, ou como eu estava dizendo, né, que nós manifestamos quem nós verdadeiramente somos, é dentro do nosso lar. Muitas vezes é dentro da nossa casa que nós, né, deixamos a ira sair, que nós nos perdemos o controle, que nós fazemos coisas que nós jamais faríamos aqui dentro. Talvez aqui, cada um de nós, olhando uns para os outros, nós vemos pessoas bondosas, ordeiras, cavalheiras, que se cumprimentam uns aos outros, mas como nós somos dentro de casa com as nossas mulheres, com os nossos filhos. Verdade. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, em nome de Jesus, a partir do momento que um homem, ou uma mulher, ou seja quem for, ele tem uma vida ministerial extremamente abençoada, mas na sua casa, no seu lar, diante da sua família, ele é desonroso, ele é briguento, ele é maligno, ele bate na esposa, ele humilha os filhos, ele faz todo tipo de coisa que não deveria fazer. Aquele homem, ele não é um servo de Deus, ele é um hipócrita. E a palavra do Senhor nos diz aqui, sem acepção de pessoas, que se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. A Escritura Sagrada está nos dizendo que nós podemos pregar, profetizar, expulsar demônios, fazer o que nós quisermos, mas se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que o incrédulo.
Porque o Evangelho, meus irmãos, ele é oração, ele é jejum, ele é nós irmos à igreja, ele é nós demos a palavra do Senhor, ajudarmos quem está lá fora, mas o Evangelho engloba também a nossa família. E quando nós não tratamos bem a nossa família, nós estamos mostrando que, na verdade, nós somos mentirosos, hipócritas. Verdade. Aleluia, Jesus. Porque é dentro da nossa casa, como eu já disse, nós manifestamos quem nós verdadeiramente somos. Glória a Deus. Aleluia. Fala, E se nós não Deus. tratamos bem a nossa família, nós temos que repensar muitas coisas. Quem nós verdadeiramente somos, se nós estamos verdadeiramente servindo a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, né? Será que nós temos verdadeiramente o Espírito de Cristo em nós? Porque quem tem o Espírito de Cristo, ele é bondoso, ele é amigável, ele é cordial, ele é cavalheiro, não somente com os irmãos da igreja, com os clientes, com o trabalho, seja o que for, mas ele é da mesma forma na sua casa também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso a palavra hoje, Glória a Deus. a palavra de Deus hoje, ela nos recomenda em nome de Jesus, a que nós, homens, maridos, que nós possamos em nome de Jesus, como eu, irmão Francisco, irmão Carlos, né, nós fazemos, labutamos o dia inteiro para prover as nossas famílias. Amém. Que nós possamos em nome de Jesus ser sacerdotes dos nossos lares, em nome de Cristo, levar a palavra de Deus, manter firme o Evangelho, não aceitar que a nossa família venha se afastar diante de Deus, e assim como Jó fez há muitos anos atrás, né, que ele intercedia diariamente pelos seus filhos, pela sua família, nós em nome de Jesus temos uma responsabilidade muito grande diante de nós. Glória a Deus. Aleluia. Cada um de nós, irmão Francisco, como se nós fôssemos pastores de um pequeno rebanho, e esse rebanho é a nossa esposa e os nossos filhos que nós precisamos cuidar. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Glória a Deus. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance. É verdade que às vezes as coisas fogem do nosso controle e não são como nós gostaríamos, mas nós precisamos ter a consciência limpa de que nós fizemos tudo que poderíamos e deveríamos ter feito em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Por Deus. quê? Porque nós somos homens em nome de Jesus. E nós devemos ser fortes, devemos trabalhar, devemos em nome de Jesus manter a nossa casa em ordem, devemos em nome de Jesus fazer todo o possível para que todas as coisas estejam bem, para que nada foge da nossa família e que haja o bem-estar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que nós em nome de Jesus possamos muitas vezes vencer o estresse do dia a dia. E é interessante que a palavra do Senhor, irmão Carlos, lá em Pedro, ele diz que nós devemos tratar as nossas esposas que têm compleição mais delicada de uma forma boa, de uma agradável. E o apóstolo Pedro chega a dizer que o homem, quando ele trata a mulher com mau humor, nem as suas orações são respondidas. E nós vemos aqui a importância da família. Porque, às vezes, né, de que adianta o pastor pregar bem, pregar maravilhosamente bem, conquistar multidões, mas em casa está batendo na esposa, tratando ela mal, tratando ela com mau humor, com estresse, com ignorância. Nem as orações deste homem são respondidas. Deus não o escuta mais. Ele precisa se arrepender, se humilhar diante do Senhor e se converter do seu mau caminho em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, que nós, mesmo diante do cansaço, dos problemas do dia a dia, que muitas vezes não são poucos, que Deus nos dê a força em nome de Jesus Cristo, para tratar bem, da melhor maneira possível, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa esposa, e digo isso para mim e para os irmãos também, em nome de Jesus. E uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente é de dar atenção. Talvez seja algo que nós, como homens, às vezes somos um pouco mais duros, mais firmes, mais sérios, né? Mas às vezes a gente precisa, às vezes não sempre, a gente precisa, né, disponibilizar tempo para a nossa família em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu acredito que os irmãos saibam, mas a oração ela é justamente para isso, vocês sabiam? A irmã Josiane falava aqui agora há pouco que não há vida cristã sem oração. E a oração o que é? É uma dedicação de tempo a Deus. Glória a Quando Deus. você ora, você está se comunicando com o Pai, você está conversando com Ele, você está falando com Ele. O que você está fazendo quando você ora? Você está dizendo, Deus, eu estou aqui, Deus, eu quero passar um tempo com o Senhor, Deus, eu me importo contigo, eu sei que o Senhor se importa comigo também, Deus, eu quero passar mais tempo com o Senhor, não porque eu sou obrigado, não porque o Senhor vai me dar alguma coisa, mas porque eu te amo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero estar cada vez mais próximo, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Glória a Deus. É Aleluia. interessante quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus.
E muitas das vezes também, quanto menos nós oramos, menos nós queremos orar. Por quê? Porque nós estamos diminuindo a intimidade. Com Deus. Nós estamos diminuindo a intimidade, perdendo, né, aquela intimidade, né, aquela amizade que nós tínhamos com Ele anteriormente. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas pessoais, na nossa família. Quando nós deixamos de nos comunicar, deixamos de dedicar tempo às nossas esposas, aos nossos filhos, nós vamos perdendo a conexão que nós tínhamos. Nós não vemos mais aquele brilho que havia ali no início do casamento, né? E nós vamos nos distanciando cada vez mais. Então, em meio à correria e aos problemas do dia a dia, nós precisamos, assim como nós precisamos dar atenção a Deus por meio da oração, precisamos dar atenção às nossas esposas e aos nossos filhos em nome de Jesus. Para que o vínculo não se perca, para que a amizade não esfrie, para que a paixão não diminua em nome de Jesus. Muito pelo contrário, se nós amávamos as nossas esposas lá atrás, que nós possamos hoje, irmão Francisco, amar mais ainda em nome de Jesus. Porque quando nós escolhemos essas mulheres para estar conosco por toda a vida, nós amávamos elas profundamente. E podia vir, seja quem for, falar para nós não casarmos, lutar contra nós para que nós não viéssemos a casar. Nós enfrentamos todas as barreiras contra isso. Enfrentamos emprego, enfrentamos crítica, enfrentamos todo tipo de coisa, não é verdade, irmão Carlos? Quantas coisas nós enfrentamos para estar com essas mulheres. Por isso, em nome de Jesus, esse amor não passou. Esse amor ainda está aqui. Amém. E o que nos fez permanecer tanto tempo juntos não foi as circunstâncias da vida, não foi o sucesso, não foi o dinheiro, foi o amor que nós temos por essas mulheres em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E talvez nós não sintamos hoje esse amor como nós sentimos há 30, 10, 15 anos atrás. Mas ele ainda está aí. E se nós dedicarmos tempo a essas mulheres, ele vai ser reavivado em nome de Jesus. Eu creio. Recebo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Deus, fala. Pode falar, Deus. Deus está usando esse homem. Glória a Deus, pastor disse. É que jejuou demais. Eu estou em jejum mesmo. Olha aí, tá vendo? Glória a Encontro Deus. de casais, né? Aleluia. Glória a Deus. Por outro lado, em nome de Jesus, assim como o marido ele precisa tratar bem a sua esposa e os seus filhos, a mulher também. Ela precisa ser submissa e respeitar ao seu marido em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, mulheres, que vocês possam, em nome de Jesus, não simplesmente orar ou ir à igreja, porque eu sei que muitas mulheres, mundo afora, não aqui, até porque nós não temos esse horror todo de programação, graças a Deus, mas muitas mulheres, mundo afora, elas passam de segunda a segunda dentro da igreja. E, meus irmãos, isso é errado. Eu digo com toda a convicção que é errado. Porque a maior dedicação do nosso tempo precisa ser a igreja. Nós já temos nossos trabalhos, nós precisamos dedicar à igreja, é verdade, mas a maior dedicação das nossas vidas precisa ser a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mulheres que passam de segunda a segunda dentro da igreja, não cozinham para os seus maridos, não prestam atenção nos cuidados com os seus filhos. Então, em nome de Jesus, mulheres, a igreja é importante, sim, mas a igreja não pode tomar o seu tempo com Deus e também não pode tomar o seu tempo com a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como o homem precisa dar atenção à sua esposa, a mulher precisa se disponibilizar também, deixar as coisas arrumadas, organizar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e estar disponível para ter, porque, meus irmãos, de nada adianta, muitas vezes o homem querer dar atenção à esposa e a mulher não estar disponível ou não estar em casa. Inclusive, nesse capítulo mesmo aqui, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não devem. Vejam, pois, que palavra pesada até mesmo. O apóstolo Paulo está criticando aqui as mulheres que são desocupadas e que ficam correndo o tempo todo de casa em casa, bisbilhoteiras, falando que não devem. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos livrar disso. E que nós possamos ter homens e mulheres dedicados uns aos outros em nome de Jesus. A esposa se dedicando ao seu marido e o esposo se dedicando à sua mulher também em nome de Jesus Cristo.
Como nos diz Provérbios, né, que o homem possa, em nome de Jesus, desfrutar da mulher da sua juventude, sem jamais olhar para a direita ou para a esquerda, sem adulterar, sem ser infiel, né, mas que mantenha em nome de Jesus, sem mácula, sem ruga, em nome de Jesus, ou coisa semelhante o seu matrimônio. Né? Então, em nome de Jesus Cristo, que assim como o marido venha desfrutar da sua esposa, a mulher também, em nome de Jesus Cristo. E filhos, em nome de Jesus, os filhos devem obedecer aos pais, ser fiéis em nome de Jesus, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela nos traz várias orientações, como nós devemos nos portar. E como eu já disse aqui, não adianta nada nós sermos bonzinhos e maravilhosos na igreja, se nós não tratarmos bem a nossa família em nome de Jesus. É na nossa casa, nas quatro paredes, quando nós estivermos somente nós, que nós mostraremos quem nós verdadeiramente somos. Aleluia, glória a Deus. E se hoje nós nos conhecemos uns aos outros, a Sheila me conhece mais do que qualquer um de vocês, a irmã Maria José conhece o irmão Carlos, a irmã Josiane conhece o irmão Francisco e vice-versa também. Amém. E nós sabemos, e nós não temos como esconder dos nossos cônjuges quem nós somos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós não podemos esconder isso. E se há hoje algo que talvez nós nos envergonhemos, que talvez Deus tenha aberto os nossos olhos que precisam mudar, que Deus possa, em nome de Jesus, nos dar a graça, tanto a mim como a vós, em nome de Jesus, para que nós venhamos a mudar. Mais uma vez eu repito, o Evangelho não é somente a igreja, somente o evangelismo. O Evangelho é também a nossa família, em nome de Jesus. É nós aplicarmos todos os princípios cristãos dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Coloquemos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria orar, em nome de Jesus, nesta hora, rogando a Deus por mim e rogando a Deus por vós, em nome de Jesus. Para que Deus possa, se houver algo que precisa mudar dentro da nossa casa, se nós precisamos, em nome de Jesus, ser mais tranquilos, se há alguma ira precisa sair, a raiva, o estresse, o celular está destruindo a nossa comunhão, se a rotina esfriou o nosso amor, né, ou qualquer outra coisa do tipo, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, em nome de Jesus, a partir de hoje, ser homens, mulheres e filhos também melhores, em nome de Jesus Cristo. E como já disse outras vezes, nós não temos força, nós não conseguimos por nós mesmos. Por isso nós vamos orar a Ele, para que Ele nos dê a força, a capacidade, a energia, para que venhamos a ser transformados e que a mudança que só Ele pode fazer venha a acontecer em nome de Jesus e que, em nome de Jesus, nós venhamos ser umas famílias mais felizes a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos nesta noite por todas as coisas. E nessa noite, Senhor, o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra que o Teu Evangelho, né, ele não engloba somente o cargo da igreja, ele não engloba somente as programações, ele não engloba somente o evangelismo, o cuidado com os pobres, com os necessitados, as viúvas, mas ele engloba, Senhor, também as nossas famílias. E o Evangelho do Senhor, Deus, nos diz que se nós não cuidarmos dos nossos, que nós somos piores do que os incrédulos. Eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas hoje. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, se nós não estamos cuidando das nossas famílias como deveríamos. E em nome de Jesus, se há algo que precisa em nós mudar, se talvez, Senhor, se talvez, Senhor, as nossas orações nem estão sendo ouvidas mais por conta do que nós temos feito dentro de casa. Eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, nos perdoa, Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, vem com o sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sangue carmesim do Teu Filho. E passa ele em cada um de nós. Perdoa-nos as nossas faltas. E nos ajuda a ir e a não pecar mais. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que em nome de Jesus, que nós tenhamos hoje, Senhor, força para ser bondosos, ser cavalheiros, para vencer o seu lar em nome de Jesus. E que o Teu nome seja engrandecido. E que todo espírito das trevas, todo o poder do inimigo, para gerar divórcio, para gerar confusão, para gerar estresse, contenda nas nossas vidas, seja repreendido agora, em nome de Jesus.
todo o laço do diabo para colocar mulheres e homens no nosso caminho, para gerar infidelidade, seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda maldição das trevas caia por terra. Todo o poder do inimigo seja repreendido agora em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus. Enche os nossos lares com a tua luz. E que o nome do Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. E que as nossas famílias venham ser cada vez mais felizes em nome de Jesus. Amém. Amém.